Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Faz tanto tempo que eu não apareço por aqui, né, gente? Tanto tempo, né, que nessa internet que eu não dou as caras. Eu tô ajeitando vocês melhores aqui, pra ficar mais... vira na câmera, né? Blogueira não tem um tripé, quer ser blogueira, mas só Jesus sabe. Então, gente, eu vim aqui que eu quero abrir meu coração com vocês para falar assim. Eu faço uns vídeos tal, né? Eu sempre falo para vocês que eu passei por uma situação, mas às vezes eu me sinto incomodada, porque Jesus às vezes ele para fazer coisas na nossa vida, a gente precisa abrir nosso coração, né? E ser verdadeira e entregar um testemunho, né? Eu quero falar com vocês sobre algo que eu vivi. E o que eu vou falar é sobre... eu tenho passado por um luto. Esse luto me trouxe 13 quilos a mais. Né? Assim, no momento do luto, eu também parei de fumar, que é uma consequência que é mais dificultoso ainda, mas eu consegui. Eu engordei 13 quilos, eu tô com dificuldade para perder esse peso, né? Também a menopausa, tudo isso influi. Mas o que eu quero conversar com vocês aqui hoje é sobre um testemunho da minha vida. É sobre que eu me envolvi com um homem casado. Na época, eu só buscava um financeiro. Ele me dava uma ajudinha, não era lá essas coisas, mas era uma ajuda boa. E daí eu fui ficando com esse homem, e acabou que eu fui me apegando a ele, e eu tenho certeza que ele também se apegou um pouco a mim. Gente, o que acontece é o seguinte, a gente se envolveu, tal, ele era um homem casado, a família toda evangélica, e eu tinha medo, eu não vou mentir para vocês não, eu morria de medo dos castigos de Jesus, sabe? Mas, mesmo com medo, eu cheguei num ponto de estar tão envolvida com ele que eu não conseguia largar dele. E o meu amor por ele a cada dia só aumentava mais e mais. E provavelmente eu acho que ele deixou isso claro dentro de casa, que estava se envolvendo com alguém, porque a nós mulheres nós percebemos, né? E aí eu acho que ela percebeu, a família percebeu, né? E eu acho que já não estava sendo mais uma convivência tão tranquila. Ele dizia para mim que estava tudo bem lá, tal, porque eu não queria que ela sofresse. Sinceramente, pelo medo também do castigo de Deus na minha vida, eu não queria que ela sofresse. Eu me envolvia com ele, mas assim, eu nunca afrontei, eu acho que ela nem sabia da minha existência, a minha pessoa. Eu sabia quem era ela porque eu conhecia, eu via ela passar, eu via ele com ela, entendeu? Mas ela comigo, não. Ela nunca me viu assim, no caso, com ele, né? Então, gente, nesse envolvimento, nós passamos 2 anos juntos. E cada dia mais a gente se envolvia mais e mais. E daí aconteceu que ele deveria ter um problema de coração, eu não sabia. Tinha um certo dia, estava marcado para a gente se encontrar. E eu amanheci o dia com um espírito de discussão, para discutir com ele, para não me encontrar com ele. E daí, eu vou prender esse cabelo, gente, que não tem como dar close morrendo de calor, né, gente? Vocês sabem que a menopausa, ela não brinca com a gente, né? Ela vem. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, eu fui, né, vendo que naquele dia estava marcado para eu me encontrar com ele, e logo cedo eu comecei a discutir com ele.
eu com a sensação de discutir. Eu queria arrumar uma discussão com ele de qualquer forma, porque, na verdade, naquele certo dia eu não queria ir encontrar com ele. E aconteceu que acabou a gente realmente discutindo. Ele passou mal, ele estava na rua, passou mal, foi para casa. Chegou em casa, ele fez um vídeo, mandou para mim o vídeo, dizendo que estava passando mal. E que eu estragava tudo que era lindo e belo que a gente vivia, e disse que eu acabava com tudo, que eu estragava com toda a felicidade da gente, que no caso seria aquele dia. E daí, gente, eu discuti com ele, depois eu comecei a ligar para ele, ligando. Eu liguei para ele até 1h da tarde. 1h da tarde o meu filho veio almoçar. Eu ainda liguei do número do meu filho, ligando para ele e nada dele atender. Aí o que acontece é o seguinte, eu mandei um áudio para ele e tal. Eu mandei um áudio para ele e tal. Aí ele não respondia. Daí eu disse, eu vou continuar. Fui, né, pra academia, que nessa época eu fazia academia. Fui pra academia, cheguei, fui até fazer decoração de Natal. Tava cuidando das minhas coisas, normal. Dei meu dia, segui meu dia. Eu disse, de outra hora a gente conversa. Nesse dia eu fui dormir. Eu cheguei da academia, tomei um banho, fui dormir. Quando eu me deito na cama para dormir, a vizinha aqui, ela começa a bater na minha janela. Aí eu disse, mulher, eu vou acordar 4h da manhã, hoje eu não vou sair mais não para conversar não, amanhã a gente conversa. Ela não abre, que é sério. Eu disse, mulher, amanhã a gente conversa, hoje não. Aí ela pegou, foi, aí disse assim, é sério, abre aí. Aí minha filha também bateu aqui dentro de casa. Mãe, abra que é sério. Aí eu já abri a porta desesperada, pensando que era alguma coisa com meus filhos, né? Aí o que houve? Pelo amor de Deus, fala logo. Aí Rayane pegou e falou assim, calma mãe, toma uma água com açúcar. Eu disse, o negócio é sério. Aí nisso, a vizinha foi e disse assim, é sobre teu namorado, ele passou mal. Aí chega uma outra vizinha na mesma hora e fala assim, foi, ó, calma, ele passou mal, ele foi pra UPA, mas aí ele não resistiu. Menina, quando ela falou isso, eu só falei uma coisa, eu disse, pessoal, vocês me fazem um favor, me deixem sozinha nesse momento agora. Eu pedi para as pessoas se retirar, fui para dentro do meu quarto, eu não conseguia acreditar naquilo. E eu chorava de desespero, sem querer acreditar naquilo. E eu desesperada, chorando. Gente, eu não fui pro enterro dele, um detalhe, porque aquele momento era da família dele. E eu sei, todo mundo falando pra mim não ir, porque se eu fosse eu ia desesperar e as pessoas iam saber que eu era outra pessoa dele. E que não dava pra mim permanecer ali, né, gente, naquela forma que eu tava. Naquele lugar eu não poderia ir. Então, primeiramente, o sofrimento por perder ele, né, que era o amor da minha vida, ele foi e eu acho que ele sempre será. Por tudo que eu vivi na minha vida e pela pessoa que eu conheci ele, né, assim, o pouco tempo que eu vivi com ele e o que eu vivi com ele, eu consigo dizer pra vocês que a pessoa que eu mais amei foi ele. Até hoje na minha vida, eu nunca amei alguém daquela forma. E ele passou, né, tal, aí eu tive que conviver o luto, né, não poder ter me despedido dele, do corpo dele, pelo menos, conviver com
a sensação de ser culpada da morte dele de alguma forma, porque ele passou mal, ele estava discutindo, a gente tinha discutido, e aquilo ficou na minha mente, como que eu era culpada. E um desespero, desesperador, uma dor imensa, profunda, e eu não conseguia me perdoar, tal. E aí, com a morte dele veio, né, eu buscar mais a Deus para mim poder suportar o luto, para me ultrapassar, tal. Aí aconteceu que eu orando muito pela família dele. Gente, vocês não sabem. O que aconteceu foi o seguinte, eu busquei a Jesus, né? Fui buscar para Deus conforto para minha alma. E ali no luto, eu vivia muito desesperada também por causa do sentimento de culpa, né? Por ter discutido com ele e tal. Mas aí o meu filho, ele me abriu uma questão sobre a morte não foi, ele não morreu, ele tudo bem que talvez tenha contribuído, mas a morte dele estava determinada. Eu não tinha o poder da morte. A morte dele estava determinada para acontecer, e essa morte tinha sido escrito que ia ser dessa forma, e que eu ainda tinha muito a agradecer, porque nesse dia nós íamos nos encontrar. E ele poderia morrer na minha presença, morrer comigo, no nosso encontro, e poderia ser muito, muito maior, né, a questão da causa. Então, o que aconteceu é que aí quando meu filho me abriu, eu disse assim, não, essa não tem culpa, mãe, será? E depois eu comecei a perceber que realmente essa culpa eu não posso carregar. Por quê? Porque eu fazia questão de me encontrar com ele, e nesse dia eu tinha acordado com essa vontade de discutir com ele, de brigar, uma vontade para não me encontrar com ele. Quer dizer, isso aí já foi Deus, tá entendendo? Que não permitiu, porque aquele dia era determinado para ser o fim dele. E se eu fosse me encontrar com ele, ele ia morrer comigo, o trauma seria muito maior, né? E daí o que acontece é que ficou muito difícil para mim, né? Até hoje, eu ainda sinto muita saudade dele, ele faz muita falta para mim de todas as formas que vocês imaginarem. Ele era uma pessoa maravilhosa, demais, demais. Eu até hoje eu não sei, mas assim, foi algo errado que eu vivi, né? E que eu aprendi que eu não quero mais, eu não me envolvo mais, nunca mais com um homem casado, não quero pra minha vida, jamais. E sobre questão, gente, de a falta, né, de ter perdido ele, assim, perdido por morte, né, assim, de alguma forma. Eu sei que vai ter vários comentários aqui de ataque, mas eu não tô me importando com isso. Pode vir quem tem, que eu tô fervendo. Eu acho que nada vai me doer tanto como a notícia daquele dia e a saudade dele. Nada do que alguém vem aí querer meter o bedelho, que nem se fala algumas pessoas, né? De querer, sabe, me acusar, de me xingar, isso e aquilo outro. Isso não. Nada disso vai me machucar ao ponto do tanto que a falta dele, né, me dói. Porém, eu sei dizer para vocês que é doído demais a saudade dele. Cada dia que passa eu sinto mais e mais. E, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. Eu aprendi uma lição, né? Que, primeiramente, não se brinca e não se envolve com o marido de ninguém. Principalmente se for uma mulher crente, de oração,
uma família criada dentro da igreja. Isso aí pode se preparar que você paga um preço terrível, e um dos meus preços foi perder ele, né? Por morte, conviver com a dor, com o luto, né, gente? Muito difícil. Então ficou uma lição para mim, né? O testemunho que eu tenho para dizer aqui para vocês é esse, que eu tenho convivido com isso. E eu sempre querendo fazer um vídeo, gente, para falar para vocês, né? Assim, o que era uma das coisas que me deixava muito triste, que eu tive que conviver. Eu aumentei 11 quilos, eu engordei demais, demais. Tô correndo atrás, tô fazendo bike, tô fazendo caminhada. Se vocês quiserem depois, falem comigo, gente, aí nos comentários, né? Assim, eu não tenho uma amiga, meu amigo é Jesus, eu vou pra minha caminhada, eu faço minha caminhada, eu faço bike, eu tô me reconstruindo com a presença de Deus na minha vida, né? Eu tenho buscado a Ele, né? Porque Ele é misericordioso. E o que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, gente, de verdade, me ajudem. Eu tô querendo criar mais uns vídeos, só que tem hora que aí eu desanimo. Mas eu sentia que eu tinha que fazer eu senti de Deus que eu deveria relatar isso aqui. Gente, se vocês quiserem, por favor, me ajudem. Escreva aí nos comentários, dê um like, para que eu me anime, porque eu faço vídeo e ninguém curte. Gente, eu errei, mas o meu erro foi muito bem cobrado, sabe? Deus, Ele me cobrou de uma forma que eu não sei. Deus é Deus e Ele tem os planos deles. Mas é sobre, gente. Digam aí o que é que vocês querem que eu faça comida, uma receitinha, eu arrumando a casa, eu fazendo caminhada, eu correndo atrás, porque a bichinha aqui tá gorda, viu, gente? Eu descontei muita coisa assim na comida, né? O luto, a ansiedade, a depressão me fez com que eu comesse mais, né? E eu engordei 13 quilos. E nesse meio tempo também parei de fumar, né? E eu acabei comendo muito. E hoje o resultado tá aqui no meu corpo, né? Em gordura no fígado, cansada, papada, um abdômen enorme. Gente, pelo amor de Deus, verdade. Mas é coisas que a gente vai correndo atrás e a gente consegue, né, equilibrar um pouco. Então o vídeo foi sobre isso, gente. Eu quero desejar para vocês aí tudo de bom, né? E deixar para alguém que talvez esteja se envolvendo também, que pode acontecer de uma outra pessoa estar se envolvendo com uma família, com o marido de uma mulher crente, e uma pessoa que você vê que realmente tem dedicado a vida, tá entendendo, para Deus, e a família consagrada, que nem eu tenho certeza que ela consagrava a família dela, e o resultado veio, né, gente? Às vezes aí é cobrado um preço muito alto. E eu não quero isso para minha vida nunca mais. Ficou uma lição. E desde já quero aí, né? Quem sabe o vídeo pode ajudar vocês aí, né? Tá entendendo? Possa ser que tem alguém também aí que esteja se envolvendo com um homem casado, que tem uma família consagrada para Deus, né? Então, para que vocês, né, vejam aí meu vídeo aí, vejam o resultado do que eu vivi, né? Porque eu não posso mostrar para vocês aqui a dor que eu sinto, não tenho como ter filmado esse tempo todo tudo que eu vivi. Mas aqui na minha mente, aqui dentro do meu coração, só eu e Deus sabem o que foi que eu passei por esse tempo todo. Então, que fica a lição aí para vocês, ok? Para alguém que precisa talvez desse vídeo também como um alerta, sabe, gente? Pode ter alguém. E quem não passou por isso, né? Que Deus abençoe também, que nunca se envolveu, né? Mas às vezes o seu erro não foi esse, mas às vezes também pode ser um outro muito pior,
né? Porque às vezes a gente criticar o defeito de uma pessoa é fácil, porque os seus estão ocultos, né? Se o seu tivesse visível, você não jogava pedra nos outros. Foi isso que eu aprendi. Então, gente, fica aí, né? Esse vídeo aí esclarecendo algumas coisas para vocês. Quero deixar para vocês, né? Um beijo aqui, que Deus abençoe. E me digam aí, gente, escrevam aí o que é que vocês querem, um tema de vídeo, me ajudem aí para me falar, porque eu falo sobre beleza, assim, questão de vaidade, né? É questão de uma comida, um bolo, alguma coisa que eu faça. Amém? Deus abençoe.